Fala, queridos, tudo bem? Quero ler com você Atos 13, versículo 7. Diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós vemos aqui então um homem interessado na palavra de Deus, a fim de ouvir a palavra de Deus. Porém, se nós lemos o versículo anterior, nós vemos assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. E no versículo 8, nós vemos que esse se opunha ao desejo do procônsul, tá? Porque ele procurava afastar da fé o procônsul. Então, queridos, nós conseguimos enxergar isso nos dias de hoje. Muitas pessoas, elas têm a vontade de buscar ao Senhor, elas têm o desejo de se relacionar com Cristo, porém existe a oposição, existe aqueles que se opõem ao desejo dessas pessoas e trabalham para que isso não aconteça. Porém, Paulo, ele nos ensina algo. Paulo, ele se posiciona diante do falso profeta, se posiciona diante desta força que tenta impedir o procônsul de ouvir a palavra, de receber algo da parte do Senhor. E ele diz lá no versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Na sequência do versículo, Paulo declara que as mãos do Senhor estão sobre a vida desse homem, e a palavra diz que caiu sobre ele, né, uma névoa e a escuridade, então ele veio a ficar cego, tá? E o que nós aprendemos, queridos? Muitas vezes as pessoas estão clamando por ajuda, erguendo as suas mãos, pedindo que nós, possamos auxiliá-las a esse caminho. Porém, existe a oposição, a oposição que não deseja que isso aconteça, e às vezes essa oposição ela vem com uma retaliação, vem com uma opressão sobre a vida daquele que vai levar a palavra, daquele que vai ajudar essa pessoa a chegar até o Senhor, e também sobre a vida daquele que quer chegar até o Senhor. Mas, queridos, através da tua oração, através do teu posicionamento, queridos, Deus, ele põe as mãos sobre as duas vidas, tanto a que deseja vir a Cristo, quanto aquela que não permite, aquela que se opõe ao desejo de Deus sobre essas vidas. Lá no versículo 12 nós vemos assim: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então nós vemos aqui o agir de Deus através da vida de Paulo, e nós vemos que aquele que queria crer, creu, e aquele que se opunha à palavra de Deus cegou. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar sim em oração, em intercessão pela vida daquelas pessoas que desejam estar diante de Deus, mas não conseguem, às vezes por forças que se colocam diante dele, oprimindo, retalhando, né? Então nós como cristãos, nós como instrumentos nas mãos do Senhor, nós temos sim condições de orar e de interceder por essas vidas e declarar o reino de Deus sobre essa casa, sobre essa família, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, um forte abraço. Ore pelas pessoas que você sabe que querem, que desejam, buscar o Senhor, e ore por aquelas também que não querem, para que elas venham querer, para que Deus possa derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre essas vidas também, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, até mais.